O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Antes de ir para o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, diga amém. Quem levará a palavra aos corações é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Seja o Mateus, pastor Érico, diácono Joabe, Kathleen, os que pregam, quando a palavra é lançada, eu fico em paz, porque o Espírito Santo vai tratar de levar a palavra para cada coração, amém? Não apenas aos ouvidos, mas ao coração do homem. Eu quero tratar hoje, a palavra de hoje vai ser retratada sobre os propósitos de Deus na vida de um homem, ou de uma pessoa, um homem ou uma mulher. E eu vou usar Jonas. Jonas foi escolhido por Deus para um propósito, para uma missão. Qual que era a missão de Jonas? Qual que era o propósito que Deus tinha para Jonas? Para que Jonas fosse até uma cidade chamada Nínive e ali levasse o evangelho, a palavra, que pregasse contra aquela cidade, que os pecados deles estavam agravados contra Deus. Então o Senhor ordena que Jonas vá até lá e pregue o evangelho, corrija-os com a palavra. Então esse era o propósito que Deus tinha para Jonas, que ele fosse até Nínive e levasse o evangelho, a palavra de Deus. O Senhor também tem um propósito e uma missão para nós. Qual que é a missão? Está lá em Mateus 28:19, que diz assim: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse era o propósito de Deus para Jonas, para ir até Nínive. Qual que é o propósito universal, que é para o mundo inteiro, que é para todos? Não vá apenas em Nínive, não vá apenas em certo lugar, vá em todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Então, esse é o propósito que Deus tinha para Jonas. Esse era o propósito que Deus tem para você. Muitas pessoas entram aqui e falam: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O propósito é esse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então esse é o propósito de Deus para mim e para você. Talvez você perguntou, quem nunca perguntou: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Pronto, está respondido a sua pergunta. O propósito é que você vá e pregue o evangelho a toda criatura. Escuta isso. O Senhor tem um chamado, uma missão, um propósito, né? Uns para tocar, uns para ministrar, outros para pregar, né? Outros têm um chamado na obra social. Porém, esse propósito é para todos. Nem todos vão pregar nos cultos, nem todos vão tocar,
mas todos devem cumprir o ID, pois esse é o propósito de Deus para mim e para você. E guarda isso, se você não está cumprindo o ID, saiba que você está fora dos propósitos de Deus para a sua vida. Então, já digo para você e alerto, se você não está evangelizando, indo atrás de almas, pregando, você está fora dos propósitos de Deus. Agora, Jonas no capítulo 1, versículo 2, ele vai saber qual é o propósito que Deus tinha para ele. E qual que era? Vá até Nínive e clama contra ela, leva a minha palavra contra ela. Então Jonas agora vai saber qual é o propósito e a vontade de Deus para ele. Jonas, ao saber disso, Jonas, olha o que ele faz, ele também tem o seu propósito e a sua vontade. O que ele faz? Ele vai tentar lutar contra Deus, porque o propósito de Jonas não é o mesmo propósito que Deus tinha para Jonas. Qual que era o propósito de Deus para Jonas? Vá até Nínive e prega lá. Qual que era o propósito de Jonas? Eu vou fugir desse chamado, eu vou fugir, eu não quero cumprir o que Deus me ordenou, pois eu vou fazer a minha vontade. A minha vontade é não ir a Nínive, a minha vontade é fugir dos propósitos de Deus. Olha o que eu vou te falar. Jonas tinha um propósito, Deus tinha outro propósito oposto ao de Jonas. Você sabia que a maioria dos seus propósitos não são os propósitos de Deus? Sabia que a maioria das tuas vontades não são as vontades de Deus? Agostinho de Hipona falou assim: Senhor, eu tenho planos, tenho sonhos, planos, mas aonde os meus planos e propósitos não forem os mesmos que os teus, destrua-os todos. Podem destruir todos os meus planos, os meus projetos e os meus propósitos. Aonde os meus planos não se comparam com o seu, podem destruir todos. Jonas agora vai aprender da pior forma, que não há como um homem ir contra a vontade de Deus. Deus é soberano e Ele cumprirá toda a sua vontade. A vontade dele será cumprida sobre a vida da qual ele chamou para uma missão, para um propósito. O homem querendo ou não, Deus cumprirá toda a sua vontade. Jonas tinha um propósito. O propósito de Deus para Jonas era oposto, era o contrário. Um dos dois propósitos não ia se cumprir. E qual que era? O de Jonas. Então Jonas vai aprender da pior forma, que os propósitos dele não são páreos para os propósitos de Deus. Jonas tentou fugir. Viu, Mateus? Eu quero fugir. Deus mandou eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu vou tentar fugir dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Deus não poderia escolher uma pessoa menos teimosa? Quantas pessoas havia em Israel? Como Isaías quando disse: a quem enviarei? Envia-me a mim. Tinha tantas pessoas que poderiam falar: eis-me aqui, eu vou. Mas Deus escolheu o teimoso Jonas, para ensinar para Jonas que a sua vontade, a vontade de Jonas, não está acima da vontade de Deus. O que eu aprendo com isso, meu amado? Se Deus quiser transformar a tua casa, os seus filhos, querendo ou não, Deus transformará, porque a vontade dele está acima da vontade humana. Um Deus, a qual a vontade humana está acima da vontade de Deus, não é digno de ser adorado. Um Deus a qual as minhas vontades serão cumpridas acima da de Deus. Esse Deus não é digno de ser adorado. Então Jonas vai aprender agora que os seus propósitos não são nada perto dos propósitos de Deus. Olha o que eu vou te falar. Se você aprender isso, você vai entrar aqui e ficar em paz,
quando você tiver planos e projetos, propósitos, não se cumprir, você vai ficar em paz, porque Deus é um planejador melhor do que você. Deus planeja as coisas muito melhor do que você. Deus é um planejador muito melhor do que nós. Então, quando os meus projetos, os meus sonhos não derem certo, eu vou ficar em paz, porque eu entendi já que os meus propósitos não foram os mesmos do que o de Deus. Entendeu? Aí nós entramos aqui, Mateus, igual você pregou, não ficamos com a cara de tacho, porque não recebemos o que pedimos, porque não alcançamos o que pedimos, porque planejamos e não deu certo, porque o seu propósito talvez não esteja de acordo com a vontade de Deus. Quando eu falo propósito de Deus, eu quero dizer a vontade de Deus, a soberania de Deus. E ela passa por cima das nossas vontades, como um trator, como uma carreta, como um rolo compressor. Ele cumprirá toda a sua vontade, mesmo que o teu filho não queira servir a Deus, mesmo que a tua esposa odeie a Deus. Se Deus tiver um chamado, um propósito na tua casa, agindo Deus, quem impedirá? Então Jonas vai aprender agora, da pior forma, quem é que manda. Olha só, Jonas queria ir para Tarsis, fugir, né? Deus queria que ele fosse para Nínive. Deus vai mostrar para Jonas quem é que manda. Deus que manda. Hoje em dia, devido aos ensinos teológicos falhos, humanistas, demoníacos, carnais, os homens aprenderam a decretar para Deus. Antigamente os cristãos bíblicos, eles aprenderam sobre os decretos de Deus. Hoje eles aprenderam a decretar para Deus. E Deus vai mostrar para Jonas que Jonas não estava no controle de nada, que a vontade dele seria suprimida, passado por cima. Deus iria passar por cima com sua vontade, acima da vontade de Jonas. Esse é o nosso Deus, a qual toda a sua vontade será cumprida. Então Deus poderia escolher outro homem menos teimoso, mas Deus mandou Jonas ir. Jonas ia ir, ele querendo ou não. Jonas, ele tinha na sua mente o seu propósito, que era fugir dos propósitos de Deus. Jonas se levantou para fugir. Jonas desceu, pegou um barco, pagou, entrou. E Jonas estava indo, prosseguindo para longe dos propósitos de Deus. E Deus permitiu que Jonas fosse por um tempo longe dos propósitos de Deus. Porém agora, Deus vai fazer algo para que Jonas volte ao propósito dele. Entendeu? Deus vai fazer algo agora para trazer Jonas para os propósitos dele mesmo, de Deus. E o que Deus faz agora? Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Jonas estava seguindo aqui os seus propósitos, as suas vontades. O que Deus vai fazer agora para trazer Jonas de volta para o propósito dele? No meio do mar, Deus levanta um grande vento, uma grande tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então, essa tempestade que foi levantada por Deus, foi levantada para que Jonas voltasse para os propósitos de Deus. Eu vou te explicar melhor. Tem pessoas que se desviaram. Tem pessoas hoje que não vêm mais aos cultos. Estão desviados, estão afastados. Outros estão nos bares, bebendo. Alguns que tocavam, hoje tocam no mundo. Os que pregavam, hoje estão nos bares bebendo. Será que esse é o propósito de Deus para eles? Não. Então Deus fará como fez com Jonas. Deus levantou uma grande tempestade para que Jonas voltasse para os propósitos de Deus.
O que eu quero falar com isso? Há muitas pessoas afastadas, há muitas pessoas não cumprindo o ID, há muitas pessoas longe de Deus, há muitas pessoas que tocavam, pregavam, louvavam, hoje estão afastados, estão longe. E essa tempestade que foi levantada não é para te matar. A tempestade que foi levantada aqui não foi para matar Jonas, mas foi para trazer Jonas de volta aos propósitos de Deus. Você entende isso, amados? Que essa tempestade que se levantou contra você agora, essa luta que se levantou contra você, tem um propósito para essas lutas. Qual que é a tempestade? Qual que é o propósito? Para trazê-los de volta à vontade de Deus. Então, essa tempestade que foi levantada, o barco quase se quebrando, Jonas é lançado no mar. Deus ordena para que um peixe engula Jonas. Deus, olha quem é Deus. Deus ordenou aos ventos que eles soprassem. Deus ordenou as tempestades. Deus ordenou que os marinheiros jogassem Jonas no mar. Deus ordenou a um peixe que engolisse Jonas. Esse é o nosso Deus que ordena céus e terra. Esse é o nosso Deus que ordena até um peixe e ele obedece. Esse é o nosso Deus que ordena aos ventos e eles obedecem. Esse é o nosso Deus que ordena aos marinheiros e eles obedecem. Porém nós não obedecemos. Jonas não obedeceu. Então essa tempestade não teve outro propósito a não ser trazer Jonas de volta para o propósito de Deus. Eu digo sem medo de errar, amados. Você que está sofrendo, que se afastou do Senhor, você está desviado, ou você está até na igreja, mas totalmente fora de Cristo. Estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra. Você está fora dos propósitos de Deus. Deus fez o que com Jonas? Levanta uma tempestade, porque assim Jonas voltará para o meu propósito. Deus moveu o mar, o vento, o peixe. Jonas agora no ventre do peixe, ele vai orar, ele vai clamar por perdão e misericórdia, totalmente arrependido. Então, Deus que levantou essa tempestade, para que você volte para os caminhos dele. Deixando bem claro, foi Deus que levantou essa tempestade para que você volte ao caminho e aos propósitos dele para a sua vida. Eu aprendi o que na minha caminhada com Cristo? Que todo levante, toda luta que vinha, quem era o culpado? Cramunhão, demônio, Satanás. Ele era o culpado de toda tempestade que vinha contra a minha vida. Eu aprendi isso. Qualquer problema que viesse, eu entenderia como, é o demônio. Vamos orar, vamos repreender em nome de Jesus, não é assim? Eu aprendi aqui que nem todas as tempestades são os demônios que levantam. Algumas são Deus para trazê-los de volta à vontade e propósito dEle. É por isso que eu digo assim, você vem até mim, pastor, ore por mim, para me sair dessa prova, sair dessa luta. Eu vou dizer, irmão, você é louco. Talvez esse é o propósito de Deus para você. Você entendeu? Como que eu vou orar para essa tempestade parar agora, sendo que foi Deus que levantou, e o propósito dele, a finalização, é trazê-lo de volta para os caminhos dele. Eu não sou louco de orar assim. Lógico, eu orarei, se for demônios, se for principados e potestades, Senhor, ajuda essa mulher, ajuda esse homem. Mas se for o Senhor que levantou essa tempestade, permita que ela passe, permita que ele sofra mais um pouquinho, porque eu sei que ele não vai morrer nessa tempestade, como Jonas não morreu. Tem apenas um propósito, a tempestade, qual que é? Trazê-los de volta para o propósito de Deus. É propósito de Deus os desviados ficarem fora? Não. É do propósito de Deus os desviados ficarem sem orar? Não. Sem ler a Bíblia? Não. Sem buscar a Deus? Não. Tempestade para que eles voltem aos propósitos de Deus. Amém? Você leu no 1, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2,
que veio a voz do Senhor, a palavra do Senhor a Jonas, e ele quer fugir do Senhor agora para Tarsis. Porém, após passar todo o sofrimento, após passar pelas tempestades, pelos dias difíceis, olha só o que diz Jonas capítulo 3. Olha o resultado de uma tempestade que o Senhor levantou. Entenda isso. As tempestades que os demônios levantam, muitas vezes nos derrubam, né? Nos entristece. Mas olha só a tempestade, o resultado que dá a tempestade que o Senhor levantou. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Só até aqui. Veio primeira vez a voz do Senhor para Jonas, para ir para Nínive, pregar contra ela. O que Jonas fez? Se levantou e tentou ir para Tarsis, fugir da vontade de Deus. Agora Jonas vai passar por tempestade, por ventanias, vai ser jogado no mar. Você entendeu? Jogado no mar, irmão. Um peixe engole Jonas. Então Jonas passou pela tempestade, pelo dia mau. Olha o resultado agora de uma tempestade que o Senhor levantou. O Senhor veio a segunda vez, falou com Jonas: vá, Jonas, a segunda vez, vá até Nínive e prega contra ela. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Diga amém. O desobediente Jonas, o desobediente que entendeu que eu vou cumprir as minhas vontades, eu vou cumprir os meus propósitos. Agora este homem, após passar por uma tempestade, a qual o Senhor levantou, para quê? Para que Jonas voltasse para o propósito de Deus. Agora, depois de ser engolido pelo peixe, orar, Jonas, mais uma vez, a palavra do Senhor vem a segunda vez a Jonas: Jonas, vá até Nínive e prega contra ela. Jonas se levanta e agora vai para Nínive. O desobediente agora obedece. Aquele que queria lutar contra os propósitos de Deus, contra a vida dele, ele aprendeu que eu tenho que fazer o que Deus quer. É Deus que manda, é Deus que ordena, e somente na dor ele aprendeu isso. Então, para resumir tudo, Jonas foi um homem que aprendeu com a tempestade que o Senhor levantou. Agora Jonas vai pregar em Nínive. Qual que era o propósito de Deus para Jonas? Que ele fosse pregar em Nínive. Ele está onde pregando? Em Nínive. Sabe o que quer dizer isso? Deus cumpriu o seu propósito e não o de Jonas, porque o de Jonas era oposto aos propósitos que Deus tinha para ele. Meus amados, fica em paz. Quando eu falo ficar em paz, fique em paz quando os seus planos não derem certos. Quando você planejou, pastor, orei muito, planejei, não deu certo, fique em paz. Os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Então Jonas agora vai pregar em Nínive. O que eu vou dizer para você é muito forte, não se assuste com isso. Jonas, o porco Jonas. Por que porco? Porque este homem, ele odiava os ninivitas. Ele não queria pregar porque ele sabia que aquele povo ia se arrepender. Ele teve mais compaixão de uma boboreira, de uma árvore, do que tinha compaixão daqueles homens que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas mesmo um homem porco como Jonas, e nós somos iguais, tá? Nós somos iguais Jonas. E mesmo Jonas, um porco, levando a palavra é poderosa, eles vão se arrepender. Escuta, Jonas agora vai levar a palavra, ele querendo ou não, ele aprendeu com os propósitos de Deus, e não dá para fugir dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Deus é soberano, Deus é poderoso, e os propósitos dele, todos serão cumpridos. Amém? Então, essa tempestade que se levantou,
Jonas não morreu nela. Você não vai morrer nela. É apenas para trazê-lo de volta aos propósitos de Deus. Jonas agora está pregando em Nínive. Agora sim, ele está no propósito que Deus tinha para ele. Assim é na minha vida e na sua vida. Amém? Entenderam a palavra de hoje?